Em um mundo onde nunca foi tão fácil conversar, por que tanta gente se sente sozinha? A tecnologia aproxima, mas nem sempre cria conexões verdadeiras. E o excesso de mensagens curtidas e notificações pode esconder um sentimento que cresce em silêncio: a solidão. Para falar sobre esse tema, nós recebemos a psicóloga Laís Steiner. O Sala de Entrevistas está no ar. E eu já estou aqui com ela, psicóloga Laís Steiner. Seja muito bem-vinda ao Sala de Entrevistas. Obrigada, Fê. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, Laís. E o tema de hoje é solidão em tempos de hiperconexão. Laís, eu já quero começar pelo o que é solidão, né? Como é que a gente decifra esse sentimento? Então, Fê, a solidão ela está muito ligada a essa questão do sofrimento, né? A gente já começa te diferenciando a solitude da solidão. Que a solidão ela traz essa questão do abandono, daquele vazio, daquele aperto no peito. E a solitude é quando a gente está bem estando sozinha, sozinho, né? Então essa é uma grande diferença. A solidão, né, como tu muito bem trouxe ali no início, essa era da comunicação, da rede social, né? A gente acha que está muito próximo de todos, mas muitas vezes a solidão ela grita dentro da gente. E quando isso traz um sofrimento, traz essa sensação de vazio, é onde a gente, precisamos dar atenção aqui. E aí tu estás diferenciando, né, a solidão da solitude. A solitude, a gente vê muito falar que é uma escolha. É verdade isso? Isso. É quando a gente se sente bem. Por exemplo, eu passei um sábado inteiro sozinha, mas eu fiz coisas que eu queria fazer. Então eu aproveitei essa solitude, eu aproveitei esses momentos sozinha pra mim. Mesmo que seja eu fazendo nada, né? Se está me fazendo bem, não com aquela sensação de culpa, com aquela sensação de não pertencer, com aquela sensação de tristeza. Isso a gente direciona mais, né, para a solidão. Mas quando eu aproveito esse momento sozinha em prol de coisas para mim, ou, né, enfim, coisas que eu gosto ou gostaria de fazer, aí a gente vê como a solitude, que daí eu aproveito isso. E esse excesso de informação, esse excesso de conexão, ela também pode empurrar a pessoa para isso. Por exemplo, eu tenho uma uma rotina muito intensa durante a semana. Então, chega o final de semana, às vezes a pessoa, o nada para ela é o bastante. Isso é normal também? Essa fobia, né? Essa fobia social, eu diria. Eu acho que aí a gente precisa avaliar cada caso, né? Por exemplo, tem pessoas que utilizam do isolamento como uma forma de proteção, prevenção. Aí é uma situação. Eu sempre digo, quando a gente vai falar sobre qualquer tipo de sintomas, né, qualquer situação, a gente precisa avaliar sempre a frequência e a intensidade. Então, em muitos momentos é importante, né, a gente ter o nosso momento, fazer coisas mais, né, leves, né, dar uma pausa ali, voltar para o corpo. Mas qual é a minha intenção com isso? Eu estou fugindo de algo ou eu estou me prevenindo? Eu estou me presenteando com esse sozinha, né? Ou eu estou querendo fugir de alguma coisa, tem alguma coisa me incomodando, eu não quero lidar, então, vou ter que ficar aqui. Prefiro ficar aqui do que ter que passar por certa situação, é isso? Exatamente. Aí a gente precisa avaliar qual é a intenção desta pessoa, né, no momento de vida que ela está, para ter esse comportamento. Não, a família sempre foi nesse perfil mais de ficar em casa, de não fazer. Já é um perfil, né, daquela pessoa, personalidade. Mas a gente percebe muito na mudança para esse comportamento, né? E aí, de novo, intensidade, frequência e ver. Ou seja, uma pessoa que era mais ativa e começa a ficar mais em casa, é um sinal de alerta? É um sinal de alerta. Não que seja uma pergunta e resposta, sim, né? Sim. Mas assim, são vários pontinhos que a gente vai percebendo. O isolamento, ele geralmente chama bastante a nossa atenção, assim, né? Aquela pessoa que tá sempre ativa, que tá sempre conversando, tá mais quieta. Claro, né? Envolve rotina, maternidade, trabalho, enfim. Mas aquele comportamento diferente daquela pessoa, ela ficou uma semana mais quietinha. Mas já faz uns 15 dias. Eu falei tal coisa e
parece que não tá, que ela não tá respondendo e tal. Não é que a pessoa tenha o compromisso de responder, mas a gente percebe uma mudança naquele contato com ela. E aí é onde a gente começa, opa, vamos ver se tá tudo bem. Esse já é um sinal, assim, mais perceptível, mais gritante, né? Isso. Mas existem outros que a gente talvez não consiga identificar, as pessoas de convívio, né? Enfim, amigos e familiares. Então, quando a pessoa ela já é mais nesse perfil de ficar quietinha, é um pouquinho mais difícil. Mais difícil. É, porque aí, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele já tem um perfil, minha família é de ficar em casa, não sou muito de sair. Mas esse tipo de pessoa que é mais reservado, ele também passa, ele pode passar por solidão, ele pode se sentir sozinho por ele ser quieto e reservado, ainda assim ele passa? Muito. Porque muitas pessoas usam isso por medo de se expressar, por medo de ser exposto, né? E aí, nesse caso, tem a vontade de ser diferente. E aí isso causa sofrimento. Causa sofrimento, porque a pessoa é reservada e ela tem que fazer dois esforços aí, né? Exatamente. Um para sair desse sentimento de solidão e o outro de tentar ser uma pessoa que ela talvez não consiga ser, é isso? Exatamente. E existe um perfil que é mais suscetível a isso, à solidão? Ou ela afeta qualquer pessoa? Ou já existem as pessoas predispostas a serem solitárias? Olha, Fê, eu acho que aí é uma opinião bem pessoal, assim. Eu acho que o ambiente, ele interfere muito. Bastante. Né? Eu trabalho muito com violência doméstica, então uma pessoa que sai de um trauma, assim, muitas vezes se isola. Uma criança que vive numa negligência, ou os pais, né? Muita discussão, muita briga, também tende a se isolar. Quando a gente tem essa... Não sei o que eu faço, então eu vou sair daqui. Isso acontece muito. É fuga? Fuga, evitação. E também tem muita questão dos homens, né? Mas eu não tenho nenhum dado específico que diga que mais homens ou mais mulheres, ou as pessoas mais vulneráveis socialmente. Não, mas eu percebo que os homens têm muito a questão de eu preciso ser forte. Então, independente de qualquer coisa, né? Eu sou o fortão, digamos assim. Entendi. E aí, muitas vezes, eles camuflam o que eles sentem. E aí, eles acham que a solidão é uma fortaleza. É como se o homem não pudesse ter as suas fraquezas, ou chorar, ou expressar os seus sentimentos. Exato. Isso também vem cultural, vem Muito. Lá, de pequenininho? Muito. Né? Eu trabalho um pouco também com terapia do esquema, e a gente fala assim que quando lá, né, a gente não consegue suprir todas as necessidades dos nossos filhos e as nossas também não foram supridas. Então a gente tem vários modos de enfrentamento no decorrer do nosso desenvolvimento. E muitas vezes quando a gente escuta, por que tu tá chorando por causa disso? Ai, que besteira. Ai, levanta essa cabeça. Ai, mariquinha, não sei o que. Essas coisas que a gente ouvia, vai ficando na cabeça. E aí lá, quando eu sou criança, eu preciso lidar de alguma forma para vencer essa etapa da infância. E aí, nessa forma, muitas vezes é onde a pessoa ela prefere não falar para não ouvir o que ela não quer ouvir. Então, não posso chorar. Aí vai lá e eu choro no quarto, eu tô me isolando. Eu não posso reclamar. Eu vou lá e vou pro meu quarto. Então, esse comportamento, esse modo de enfrentamento da evitação, da fuga, já começa lá na infância. Então, se eu não tenho espaço para me expressar, que é o que muitas vezes a rede social ela ajuda, mas atrapalha, eu fico à mercê do ambiente. Entendi. Então, eu não sei quando que eu posso, quando eu não posso. Se o ambiente ele tiver perceptível, se tiver, né, suscetível para isso, beleza. Senão, eu não posso falar nada, porque daí eu vou ser julgada, daí não sei o quê. Aí já começa um outro... Agora, Laís, que sentimento é esse? Como é que a pessoa pode saber se ela está em solidão? Como dentro dela, né? Porque pode acontecer de a pessoa estar e não saber que está em solidão. Porque a gente às vezes mistura, né? Como a gente... Como é que eu vou te dizer? A gente não tem a cultura de dar nome às nossas emoções. Isso está vindo, né, com o tempo, a pandemia trouxe mais isso. Muitas vezes a gente ignora. Tô triste. Tô não sei o quê. Eu pergunto para um paciente, o que te deixa feliz? É uma pergunta para uma sessão inteira. Me parece uma coisa óbvia e simples, né? E as pessoas não sabem dizer? Não.
Qual é a parte do teu dia que te deixa triste? Qual é a parte do teu dia que te deixa mais feliz? Ai, que difícil. Como é que tu olha pro teu parceiro ou pra tua parceira? Ai, Laís, tu sempre pergunta difícil, né? E aí tu começa a ir pensando, né? E aí a gente foca muito nessa questão do comportamento também para verificar, né, esse viés. Então, o sofrimento, como é que eu estou me sentindo, né? A gente precisa fazer essa psicoeducação do Tem que que voltar são. lá, então, a saber o que te faz feliz, o que te deixa triste. Tu tens que identificar esses sentimentos básicos para depois entender os demais. Sim, né? Não é uma regra, mas é importante. Porque aí eu sempre falo, quando a gente entende com o que ou com quem a gente está lidando, a gente lida melhor. E com as nossas emoções da mesma forma. Então, um dia eu preferi ficar sozinha, me isolar, ok, tá, tô passando por uma situação e tal, ou tô cansada, beleza. Se eu começo a perceber que esse comportamento ele tá, eu prefiro ficar sozinha. Minha bateria social esgotou. Só que ela esgotou todo dia? Mas todo dia tu tá evitando estar com as pessoas? Tu adorava, sei lá, dar aula, e tu não quer mais? Mas as pessoas mudam. Sim, as pessoas mudam. Mas o que que tá te fazendo? E de novo eu trago a questão da intenção, né, e do que eu sinto. O que que aquilo tá ali... por trás disso? Exatamente. O que tá motivando isso? E falando em solidão, é possível uma criança sentir solidão? Porque o adulto, né, ele tem a sua rotina, ele tem a sua vivência, ele tem as suas experiências acumuladas, né? Mas uma criança, ela tem um pouco tempo de estrada. É possível ter... Tem muitos relatos. Eu trabalho, né, E que não tem nada a ver com timidez. Não. Não tem a ver com a criança mais retraída. Às vezes pode, mas assim, por exemplo, eu pego um processo, né, de perícia ali. As crianças, muitas vezes, elas relatam que elas estão com os irmãos, ou com os pais, enfim, ou pai e madrasto, mãe e padrasto, né, enfim. Mas elas estão ali se sentindo sozinhas, elas não se sentem vistas. Então, elas muitas vezes não sabem o que é a solidão. Mas elas falam que não tem atenção, que muitas vezes elas chamam os pais, mas eles não correspondem. Estão ali, mas não estão ali. Exatamente. Não são tão participativos naquele momento. E isso porque nós estamos falando das crianças que são atendidas, que passam, né, por terapia. Mas eu vou abordar, a gente vai continuar, a gente vai para o intervalo, porque o primeiro tempo aqui esgotou, mas é um instantezinho e a gente já volta. Estamos de volta aqui no Sala de Entrevistas. O nosso tema hoje é solidão em tempos de hiperconexão. E para isso a gente está aqui com a psicóloga Laís Steiner, que está dando super esclarecimentos aí à questão desse tema que atinge e afeta, né, milhares de pessoas, Laís. No bloco anterior a gente estava se referindo às crianças, né, que tu disse que sim, que é possível que uma criança se sinta em solidão porque elas trazem esses relatos para você, né? Mas de repente uma criança que não passa, né, por esse acolhimento, por essa terapia, por uma ajuda mais profissional. Como é que os pais podem identificar, ou os familiares, sei lá, uma tia, né, ou um vizinho, de que aquela criança talvez esteja em solidão, apesar de às vezes estar lá na escolinha, ou ter as atividades, ter um balé, ter um futebol, enfim. Fê, eu sempre comento assim que a ponte que mais traz essas informações é a escola, né? Então, ter essa conexão família-escola eu vejo como fundamental. Na escola, onde a gente consegue captar mais essa diferença do comportamento da criança. E muitas vezes, como essas questões são em casa, aparecem na escola e vice-versa. Tem uma situação de bullying na escola. Vai mudar algum comportamento. É mais fácil a criança mudar o comportamento do que o adulto nesse sentido? Para identificar isso? Ou... Não. Eu acho que é relevante a situação, sabe? Não a faixa etária, assim. É porque a criança, muitas vezes, ela não sabe identificar, mas ela é mais espontânea. O adulto, ele se priva mais, mas ele já entende mais. Então, varia muito daquele perfil daquela pessoa, sabe? Entendi. E agora, a gente fala em hiperconexão, hiperconectividade, e aí me desperta a curiosidade. Hoje, as redes sociais, elas são o recorte, né, da vida real. As pessoas expõem aquilo somente que elas querem mostrar.
E quando elas vão para essa relação social, presencial, talvez elas também não estejam indo verdadeiras, as pessoas não são mais verdadeiras ao se relacionarem, porque daí fica diferente, né? Talvez lá na rede social você seja um personagem e aqui, isso também já chegou nesse... Já. Tem interferido nas relações? Já, assim, eu dou aula, né? E aí é uma questão que eu falo de outras formas, assim, nos papéis que a gente ocupa, né? Ah, se eu saio com uma amiga, tem um viés, se eu vou dar aula, se eu vou atender no consultório, se eu vou no judiciário, mas é a mesma pessoa que está por trás. Eu sempre falo, nós estamos aqui, os nossos papéis estão aqui. Então, os nossos papéis, eles se divergem, mas a nossa essência, ela precisa ser a mesma. E aí, nesse ponto, se a gente começa a comparar, né, com a rede social, ai, Laís, porque só eu tenho esse problema, porque não sei o que assim, olha só, eu atendo bastante gente. E bastante gente que posta que tá bem. E eu não tô julgando aquela pessoa, mas eu tô te mostrando que não necessariamente aquilo que ela está postando é real. Talvez seja um exercício para ela de tentar melhorar, talvez seja... Enfim, os e se são, né, diversos. Mas o nosso papel, ele tem que estar ligado com quem a gente é. Por isso que entender Por exemplo, as emoções... Laís, vamos exemplificar. Queria Desses que tu trouxesse, desses papéis. Então, como eu estava comentando ali, a Laís vai sair com a Fernanda, a gente vai jantar. Vai falar sobre coisas mais pessoais. Eu vou para a sala de aula, vou falar sobre coisas. Mas a minha essência não é fingir que eu não sou professora ou que eu não tenho outros papéis, ou enfim. A minha essência, aquilo que eu acredito, os meus valores, eles se mantêm, mas a minha postura, ela diverge conforme. E por isso as relações também estão sendo tão efêmeras? Tudo está sendo tão descartável? Porque daí, eu imagino nos relacionamentos, né? Duas pessoas que estão aí se conhecendo. Né? Na rede social é uma coisa, mas quando vai para o presencial se transforma em outra. Isso também está influenciando nesse tipo de relacionamento? Eu acho que sim, mas eu acho que tem muito a ver com as pessoas não terem a capacidade de frustração. É muito a idealização. Então, eu não tenho mais paciência, não quero mais perder tempo, e se é para dar certo a gente vai, senão eu nem vou. É tudo muito prático. Muito se fala aqui, Laís, também, dessa questão de as pessoas têm que fazer aquilo que elas gostam. Mas nisso, me parece que o egoísmo também está ficando mais evidente. Né? Existe isso também? Sim. Ou é do meu jeito ou eu não quero. Muito. Mas aí, de novo, né? Eu trago sempre a questão dos papéis, porque é importante que eu entenda o que eu gosto, o que eu quero, o que eu sinto. Não significa que sempre vai ser dessa forma. Mas é importante eu identificar. Eu quero. Exato. É o que eu quero também. Isso, mas eu preciso saber o que eu quero para quando eu for ceder, hoje a gente vai fazer do jeito da Fê. Não, tá tudo bem. Eu preferia que fosse verde, mas a Fê hoje quer rosa. Beleza, a próxima vez a gente faz verde. E hoje em dia não. Não tem que ser verde, eu gosto do verde. E aí tu bate o pé, sabe? Essa coisa mais de conflito, de disputa, de quem é que vai ganhar. E aí essa questão das pessoas terem essa dificuldade de lidar com a frustração, muitas vezes cria-se personagens, né? Só que eu sempre falo, personagem é igual na novela, sempre tem um final. A gente não consegue manter um personagem por muito tempo. Então, né, a menos que seja um psicopata, eu não vou entrar nesse ponto. Mas assim, é diferente, né? Então, a gente precisa entender o que é manter... Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. Isso passa pela validação das redes sociais? As pessoas precisam... Essa questão também de todo mundo ter que performar o tempo todo, de repente tu tá lá, tu vê às vezes a pessoa fazer um post, né, que tá lá numa viagem, mas ela quer falar do trabalho dela, de uma experiência... Né? É a performance integral. A que custo? É isso? É. E aí acaba trazendo o cansaço mental, e aí acaba também partindo para esse viés de solidão, de fobia social. É porque daí eu já não sei mais o que eu quero, o que eu gosto já meio que perde sentido, porque eu tô viajando, mas não tô aproveitando. Será que é porque eu não tô bem ou será que eu não tô aqui? O que eu quero? Eu queria tanto essa viagem, mas agora parece que... tanto faz. E daí começa. E aí a tendência, né, não é uma regra, mas é uma tendência que a pessoa vá se isolando.
É possível, então, que a pessoa esteja cercada e esteja sozinha? Acontece muito. Eu tô com muitas pessoas, só que eu não tô me sentindo vista por ninguém. Aí eu remeto isso para a solidão, causando um sofrimento para mim. Remete à solidão. Remete à solidão também. E como detectar isso? Como as pessoas podem detectar, né, para elas, ou alguém com quem elas convivem? Eu detectar no outro? Isso. Nesse caso, assim, né, de uma forma sem terapia nem nada, é muito uma questão, de novo, de comportamento, assim. No trabalho, falta de atenção, aquele, né, era uma pessoa muito focada que fazia tudo e daí não conversa mais com os colegas no trabalho, prefere almoçar sozinha, dá o horário, já sai, antes ficava um pouquinho, nem que fosse para dar tchau. São essas pequenas coisas que a gente vai percebendo. Que vai trazendo um alerta aí. E aí, né, a espontaneidade, né, tem essas coisas assim, claro, né, na terapia a gente tem um viés mais estratégico para lidar, mas de um olhar mais a olho nu mesmo, assim. E, Laís, né, a situação contrária também, né, essa pressão social, às vezes a pessoa é mais reservada e fica uma galera ali, né, falando, tu tens que sair, tu tens que fazer isso, tu tens que procurar um futebol, né, tu tens que ter mais amizades. Isso também é prejudicial para a saúde mental? Sim, porque é importante a gente estar do lado da pessoa, mas não definir o que a pessoa tem que fazer. Né? Então, vamos lá procurar um profissional para te entender, para te buscar o que pode te ajudar, né? De que forma tu consegue ter mais relações, porque as pessoas têm a tendência de dizer, né, a gente consegue viver sozinho. Por necessidade básica, talvez sim. Mas nós somos seres sociais, né? Então a gente precisa das relações, a gente precisa do contato, a gente precisa do outro para, né, viver em comunidade, digamos assim. Então essa pressão de tu tens que, um exemplo simples, tu tem que lavar a louça. Se alguém fala, tu já não quer lavar. Já não. Eu ia lavar, mas agora não. Agora eu não vou mais. E aí essa pressão é igual uma crise de ansiedade. Ai, fica calma. A vontade de dar na cara da pessoa que tá falando, fica calma. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Não consigo. Então, estar ao lado da pessoa, o que eu posso fazer para te ajudar? Queres uma água? Tu queres que eu vá em algum lugar contigo? Tu precisa que eu busque, sei lá, o teu filho? Então, isso entra na lista de atitudes que as pessoas não devem fazer, né, na intenção de ajudar. Porque acaba fazendo com que a pessoa... Mais. Isso, e aí a pessoa se sente mais incapaz. E aí entra num círculo que não... Exatamente. É difícil de sair dali. Laís, e qual a pessoa se identificou aí com algo que tu tenha falado aqui, né, lá em casa, eles estão nos assistindo? Qual é o primeiro passo? O que essa pessoa deve fazer? O que eu posso fazer, então, para aliviar esse sentimento, depois que eu detectei esse sentimento? O primeiro passo para sair disso? Terapia, né? A terapia ela é fundamental. A gente se conhece, mais do que se conhecer, a gente aprende a lidar com as nossas questões. Então, a gente nomeia, a gente percebe onde é que a gente se sente melhor, as pessoas que nos fazem bem, os lugares que nos fazem bem, os lugares que às vezes a gente tenta se encaixar que não tem mais encaixe, sabe? Eu sempre digo assim, no nosso processo de evolução, não são todas as pessoas que vão nos acompanhar. Muitas pessoas passam na nossa vida, algumas ficam, outras vão, e é o natural. Né? Então, cada um cresce ao seu tempo, na sua vivência, enfim. Então, a gente conhecer o nosso próprio processo facilita, diminui, né, a frustração. Não é que a gente não lide com coisas, né, nesse sentido, mas a gente consegue lidar de uma forma mais saudável, mais funcional, mais direta, mais assertiva. E é possível reverter a solidão? É possível tratá-la e tirar, e a pessoa não recair? O não recair, eu não gosto muito de afirmar, porque, né, sei lá, hoje ela tá bem, ela passa por um processo de luto. Eu não sei se ela não, né? Sim. Mas essa questão do sentir solidão, a gente consegue trabalhar e identificar o que isso significa para a pessoa. Por que ela sofre tanto na solidão? Como transformar a solidão em solitude? Né? Que situações ou que hobbies que eu posso fazer sozinha para aproveitar esse tempo de uma forma mais qualitativa. E aí, por esse viés, a gente vai trazendo e costurando dentro da terapia. Agora, além da terapia, né?
o que no meu dia a dia que eu posso fazer, né, para contribuir com isso? Para não estar num processo, às vezes, de hiperconexão, estou ali interagindo com todo mundo na minha rede social, mas eu não tenho a interação real, né, integral, intensa, física. O contato, eu entendo que muitas pessoas têm essa dificuldade de estar com pessoas, mas o estar em natureza ajuda bastante também. Então, ir no parque, na praia, né, ter esse contato com os seres vivos, dar uma relaxada nesse sentido. Estar em ambiente que tenha pessoas, mas que tu não tenha que lidar com ela diretamente. Então, a gente vai gradativamente socializando essa pessoa de novo. Agora, para a gente fechar, que nós estouramos realmente aqui o tempo, Laís, eu gostaria que tu falasse, né, para as pessoas em casa, qual é a mensagem que tu deixa disso, né, desses tempos de hiperconexão e, ao mesmo tempo, de solidão? Olha, é um tempo bem difícil. A tecnologia ela ajuda muito, né? Os chats aí estão ajudando. Mas qual a intenção com essa conexão? Eu acho que uma coisa não pode anular a outra. As coisas elas vão se interligando e a gente pode usar muito a conexão a nosso favor, mas sem esquecer quem a gente é. Então, estejam, né, em ambientes que a gente possa ser quem a gente é, que a gente se sinta uma pessoa, um ser humano, que a gente tenha validação não pelo outro, mas por si mesmo. E no real, a gente consegue perceber mais a realidade de cada um. Então, as redes sociais, como a gente comentou, é um fragmento, né? Não é, às vezes é a verdade, né? Também tem, mas é um pedacinho da vida do outro. E se a gente der essa atenção que a gente dá para esse pedacinho da vida do outro, para a nossa vida, aí cresce. Tudo que a gente dá atenção cresce, né? Então, eu acho que tratar de uma forma mais qualitativa, estar onde a gente realmente está e fazer valer o nosso presente, eu acho que é fundamental. Laís, obrigada pela tua participação, pelos teus esclarecimentos, conversa excelente. Qual é o teu contato ou a tua rede social? Como é que as pessoas podem aí entrar em contato com a Laís? Então, Fê, te agradeço o convite. No Instagram, @psicóloga Laís Steiner. E no meu celular também lá tem um linkzinho certinho na bio, e que também entra em contato direto comigo. Obrigada mais uma vez, Laís. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até agora com a sua audiência. Lembrando que esse programa também fica disponível na íntegra em nosso canal no YouTube, @TV Primavera. Até a próxima edição.